Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Evoluindo o Meu Ser. E você já sabe que a gente fala de muitos assuntos interessantíssimos sobre quinta dimensão, transição planetária, autoconhecimento, expansão na consciência. E realmente esses assuntos são assuntos fundamentais para que a gente consiga viver uma vida muito mais leve e tranquila nos dias de hoje, sem sombra de dúvidas. Mas vou falar para vocês aqui neste vídeo um pouco sobre terapias que eu fiz ao decorrer aí dos últimos 12 anos que me ajudaram muito a chegar aonde eu estou hoje. Elas foram fundamentais sem sombra de dúvidas, maravilhosas. Algumas delas realmente assim são transformadoras. Teve algumas que eu fiz há bastante tempo, mas que foram fundamentais naquele estágio de evolução que eu estava, e outras eu faço até hoje. Então eu vou compartilhar para vocês aqui algumas delas que realmente são terapias maravilhosas. Então para você que nunca ouviu falar no BioFlow, é um método de respiração assim realmente impressionante. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive que foi realmente assim, na hora eu quase não conseguia acreditar o que estava acontecendo. Vou compartilhar duas que foram bem interessantes. A primeira foi uma que eu estava com muita dor no joelho, mas muita dor, eu não conseguia subir a escada. Isso que eu tinha 22 anos, 23 anos, né? Era assim uma dor impossível, eu tomava remédio, e fiz ressonância, fiz não sei o quê, e fiz tudo que tinha que fazer, e a dor não passava, e fiz físio, e fiz não sei o quê. E aí, em uma das sessões de Bioflow que eu fiz acho que mais de 15 sessões de Bioflow, né? Mas em uma das sessões que eu fiz o Bioflow, eu comecei a. Eu tive a consciência ali, essa percepção que essa dor no joelho, ele era um motivo de muita raiva que eu tinha naquele momento. Então, quando eu consegui liberar parte daquela raiva, aquela dor, ela desapareceu de uma sessão para outra, vocês acreditam? Quando eu finalizei a sessão e eu pisei no chão, aquela dor tinha sumido. Não, é impressionante, assim, é impressionante. Até hoje, assim, quando eu lembro dessa história, eu falo assim, meu, o que que é isso? Realmente, as terapias, elas são algo, assim, surpreendente, né? Claro que depende muito da terapia e do terapeuta, sem sombra de dúvidas. Terapeutas preparados, que sabem conduzir aquele tipo de terapia, eles fazem total diferença para que o resultado ele seja atingido, né? E também no Bioflow eu tive uma experiência assim impressionante que foi renascer, né? Eu tive a oportunidade de renascer e eu vivenciei sem sombra de dúvidas aquele renascimento na barriga da minha mãe. E na ocasião eu tava engasgado, né, com o cordão umbilical e eu tava revivendo aquele momento através da respiração. E assim, foi uma coisa impressionante. Juro por Deus, foi uma coisa assim impressionante de acreditar. E eu senti eu engasgado, né, com aquele cordão e eu fui respirando. O terapeuta ele foi guiando aquela sessão e eu fui me tranquilizando. O cordão ele foi saindo, eu fui conseguindo manter uma respiração mais menos ofegante. Fui me tranquilizando, fui respirando até o momento que eu realmente eu nasci. Então eu tive a possibilidade de renascer, que assim foi maravilhoso. E isso, na verdade, ele te ajuda a curar várias coisas, né? Assim, imagina, por conta daquele fato, toda vez que eu ficava muito ansioso, o que que eu me remetia? A muita fome. E depois que eu curei isso, eu não, eu parei de ter esse gatilho. De toda vez que eu ficava muito ansioso, eu tinha muita fome. Olha que legal, olha que bacana. Então, assim, realmente é impressionante. E aí, como eu falo, existem várias terapias, né? Existem terapias que vão te ajudar a curar algo mais profundo, e tem terapias que elas vão te ajudar para aquele momento específico que você está vivendo. Para cuidar daquela coisa talvez seja mais superficial, que vai te auxiliar naquele momento de você sair um pouco fora do eixo, para você voltar ali a sua concentração, a sua frequência, você se harmonizar os seus chakras. E tem terapias que vão cuidar de coisas mais profundas. O Bioflow, sem sombra de dúvidas, é uma terapia que cuida de coisas muito profundas. Segunda terapia que foi muito interessante, que eu fiz também algumas vezes, foi a constelação familiar, né? Então que a gente. Eu não tenho uma propriedade para falar sobre do assunto, mas eu fiz
3 constelações aí ao decorrer da minha jornada. E foram movimentos também impressionantes e boa parte delas também me ajudou a curar muitas dores que eu tinha, né? Hérnias de disco, dor no osso do joelho que eu tive também, dor no ombro. Então me ajudou a curar, assim, uma questão do posicionamento que eu estava ali na constelação mesmo, que foram maravilhosas, libertadoras, né? E aí você para de repetir um padrão, você cura um padrão familiar e você começa a atuar de uma forma diferente para o seu futuro. A constelação familiar, sem sombra de dúvida, também foi uma terapia que mudou muito a minha vida. E sem sombra, possivelmente vou fazer outras constelações familiares, né? Porque é sempre muito legal e muito libertador. Outra que foi de autoconhecimento foi o mapa astral. Então, o mapa astral também foi uma coisa que assim me trouxe um nível de conhecimento sobre o momento que eu cheguei aqui na Terra, de como os planetas, os astros, e o posicionamento dos signos também nas casas, me possibilitou a entender um pouco melhor sobre a minha pessoa, né? É que realmente é muita informação no mapa astral, então você vai digerindo conforme você vai compreendendo. Mas as vezes que eu fiz o mapa astral realmente foram de um conhecimento assim gigantesco sobre a minha pessoa. Entender o seu sol, sua lua, seu ascendente, as suas forças, é realmente. É um autoconhecimento que te possibilita entender mais sobre você mesmo para que você consiga melhor se relacionar, não consigo mesmo, mas também com os outros, né? E também entender as suas potencialidades, o como você vai lidar com as suas potencialidades e coisas que você precisa ficar atento, né? Para que você sempre se mantenha no seu caminho de luz. Uma outra terapia, que é uma terapia alquímica, que são os florais alquímicos, que são maravilhosos, né? Então, são combinações de florais alquímicos que eles são extraídos das flores, das ervas, com várias combinações, eles conseguem te entregar possíveis curas que são feitas no seu corpo, no seu espírito, mexem com a sua energia, te livram de traumas, de tártaros. Assim, os florais alquímicos, eles são impressionantes, assim, é uma coisa que, assim, eu tô realmente apaixonado pela potencialidade que os florais alquímicos podem oferecer para as pessoas. Assim, é uma coisa impressionante. Você pode limpar desde traumas intrauterinos, como traumas de infância, muitos tipos de traumas. Além de curar, ele pode te dar força, trazendo elementos de fogo, ou te ajudar a materializar algumas coisas que você não está materializando com os elementos de terra, ou equilibrar os seus elementos que você está talvez com muito elemento de fogo ou muito elemento de água. Ele te ajuda a equilibrar esses elementos. E isso vai te curando, vai te libertando, vai te trazendo também autoconhecimento, vai trazendo curas para a superfície, onde você consegue visualizar ele e transformar essa cura, né? Quanto mais cura você faz, melhor é para você mesmo. Não só para você, como para as pessoas que estão ao seu redor. Então, realmente é maravilhoso. Os florais alquímicos, assim, gente, juro, é maravilhoso. Eu comecei e não paro mais. Que é o caminho do autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento, você só tem começo. Você só começa, entendeu? Porque você vai se redescobrindo a cada dia. Cada dia você vai descobrindo coisas novas sobre o seu ser que te possibilita te empoderar e fazer coisas que fazem sentido para você. Ah, outra coisa que é muito legal que eu uso bastante, galera, são os cristais, né? Então existem diversos tipos de cristais. Hoje na internet aí você consegue ter o contato e as informações de vários cristais. Eu uso vários cristais aqui na minha casa. Há bastante tempo eu uso isso. Tenho o meu altar. Muitas vezes me possibilita ter uma tranquilidade mais em casa, uma frequência mais tranquila, uma vibração de amor, de paz, de alegria, de concentração, de conexão. Então existem cristais para várias coisas. E é muito importante entender esses dois fatores sobre esses tipos de terapia. Existem as terapias mais profundas, né, que vão te curar nas profundezas do seu ser, vão te fazer enxergar melhor sobre a sua luz, sobre a sua sombra. E tem terapias que são mais para te colocar mais no eixo, no sentido de eu não estou muito bem, eu estou precisando me equilibrar melhor.
Então, equilibrar meus chakras, uma harmonização energética, elevar sua frequência vibracional. Então, existem basicamente esses dois tipos de terapias, né? Tem surgido várias novas terapias nos últimos tempos, pessoal, muitas terapias. Mas eu acho que o importante é realmente esse terapeuta ele estar preparado para poder oferecer essa terapia, né? E realmente te entregar um resultado positivo. E a última, que é uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, é a consagração do ayahuasca, a consagração do Santo Daime, que realmente foi uma coisa que trouxe para a superfície muitas curas, muitas curas. É bem desafiador, mas realmente eu tive a percepção que vale muito a pena. Nos últimos meses aí eu tenho sempre que possível consagrado e isso tem me trazido assim uma libertação, uma evolução, uma expansão de consciência. Essas curas têm vindo para a superfície cada vez mais fortes. Eu venho transmutando esses traumas que têm vindo para a superfície. Então realmente é uma coisa que eu me impressionei bastante. Eu não tinha uma percepção muito favorável de coisas que eu tinha escutado por aí, mas depois que eu tive a primeira experiência, eu vi realmente o quanto era bom ter esse contato, né, com essa planta. Beleza, pessoal? Então, essas são algumas terapias que eu fiz e que foram libertadoras para mim. O que eu digo, é um caminho, só tem começo. E quando você começa a trilhar esse caminho, realmente é impressionante. Mas algo que é muito importante, galera, por mais que você faça todas as terapias, faça todas as técnicas, tudo que for tiver ao seu alcance, é muito importante você ter a concepção de que o seu mental, ele é fundamental. É importante você ter uma percepção que o seu mental, sem sombra de dúvidas, é o que vai te possibilitar cada vez mais estar em equilíbrio. Quando você tem a concepção e a capacidade de entender o seu mental, cada vez mais trazer pensamentos positivos, você começa a levar isso para o seu corpo inteiro e vai te possibilitando cada vez mais novas curas. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui, já compartilha comigo se você fez algum dessas terapias e que fez sentido para você, se foi bom, não foi bom, como é que foi a sua experiência, se foi legal ou não. E, de repente, se você se identificar com alguma pessoa possa fazer sentido esse vídeo para outra pessoa, manda esse vídeo para essa outra pessoa. E para você que não me conhece, galera, eu sou Yuri Esaú e eu fiz esse canal aqui, Evoluindo em Você, para a gente estar falando sobre esses assuntos, sobre a espiritualidade, de coisas místicas, mas de uma forma muito simples, onde qualquer pessoa, sem sombra de dúvidas, que tenha esse chamado do despertar, possa começar a ter contato com esse tipo de assunto e cada vez mais ela se permitir e se entregar para esse processo de autoconhecimento, de cura, de evolução, e que sem sombra de dúvidas, o planeta ele está caminhando para esse lugar. E quanto mais pessoas souberem sobre esses assuntos e se permitirem se entregar para essa jornada, a colaboração, a cooperação de todo vai, sem sombra de dúvidas, trazer uma grande transformação, não só para o planeta, mas para a vida de cada um. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu fico por aqui e eu vejo vocês nesse próximo vídeo.